Muito boa noite, está no ar mais um programa dedicado ao Vitória. Ora, Vitória, o teu programa Pontapé de Saída aqui na Rádio Inquieta, que vai para o ar todas as sextas-feiras às 20h30. Rádio Inquieta, que é o teu novo projeto digital da Cidade de Berço. Neste programa iremos abordar aquilo que foi o último jogo do Vitória, esse triunfo por 2-1 diante do Famalicão. Também o próximo jogo nessa visita à Ilha da Madeira, ao Funchal, para o jogo com o Marítimo. Do meio tivemos também as eleições e ainda a tomada de posse por parte do novo presidente do Vitória, António Miguel Cardoso, que irá liderar os destinos do Vitória Sport Clube nos próximos 3 anos. Para este programa temos, como habitualmente, o meu comentador Adriano Lemos e também hoje um convidado mais do que especial, Amadeu Portilha, a quem desde já passo a cumprimentar. O Adriano vai-me desculpar. Muito boa noite, Amadeu. Bem-vindo aqui aos nossos estúdios, um lugar que é de todos e para todos, como já deu para perceber também por todas as camisolas que temos neste fantástico cenário. Muito boa noite, bem-vindo, e começamos por esse triunfo do Vitória por 2-1, depois de 3 derrotas seguidas. Nada melhor do que um triunfo, até para levantar a moral dos vitorianos. Muito boa noite, muito obrigado pelo convite, um cumprimento muito especial ao Filipe, um velho amigo, o Adriano, de outras andanças, de outros futebols, cruzámos-nos há muitos anos enquanto ele era treinador e eu, um jovem jornalista também. Outras tarefas. Então tenho um gosto de estar aqui convosco a partilhar esta paixão que é comum, que é o Vitória. Sim, de facto foi um jogo especial, ou era um jogo especial. Eu acho que depois de 3 derrotas consecutivas, que é uma coisa que nós já não estamos muito habituados, era fundamental que o Vitória desse um sinal de que ainda era capaz de fazer aquilo que todos nós esperamos, que é ter a capacidade, porque acho que qualidade de plantel não falta, para, no mínimo, ter o 6º lugar. Já não é nada também de especial, do meu ponto de vista, mas que é o último lugar que permite um apuramento europeu, caso, enfim, as coisas aconteçam na Taça de Portugal, como nós pensamos que vão acontecer. E, portanto, sim, penso que era fundamental essa vitória, até porque se perdêssemos, não só o 5º lugar ficaria demasiadamente longe, como de repente temos um conjunto de equipes acima de nós, com a mesma... Até que o Vitória entra em campo já no 8º lugar. Claro. Porque viu-se ultrapassado pelo Marítimo, que ganhou o Moreirense às 3h30 da tarde, e depois também pelo Estoril, que tinha empatado em Barcelos, e portanto o Vitória partia naquele jogo e já em 8º lugar na tabela classificativa. Isto para dizer que é uma vitória importante, mas é uma vitória que não decide rigorosamente nada, ou seja, mantém-nos na luta pelo 6º lugar, sendo que essa luta, adivinho, vai ser uma luta difícil e que vai ter alguma regularidade até ao final do campeonato. Também parece que será mesmo até faltam apenas 9. Adriano, voltando aqui ao jogo, foi um jogo até que não começou nada bem para o Vitória, pese embora aquele gol no último minuto da primeira parte e o gol também no primeiro minuto da segunda parte, e tu como um treinador que foste também, eu diria que é precisamente os minutos onde ninguém quer sofrer golo. E o Vitória conseguiu, teve essa capacidade de conseguir empatar antes da ida para o intervalo e depois dar a volta ao resultado logo imediatamente a seguir ao intervalo. O que potenciou depois um triunfo no final dos 90 minutos, mas não foi um jogo nada fácil para o Vitória. Para Filipe, antes de mais, deixa-me cumprimentar o Amadeu Portilho e agradecer o cumprimento, e como estás a ver, isto semana a semana vai enriquecendo com os convidados que vamos tendo, e o Amadeu mais que ninguém, um vitoriano e um amigo cada caso. Em relação ao jogo, é um Vitória que começa mal, com 3 derrotas, como o Amadeu já frisou, consecutivas, que tirava alguma confiança à equipa, e um golo Famalicão cedo, estava tudo preparado para correr mal. Um Vitória que... Com uma tempestade perfeita. Perfeito. Para além daquilo que tinha sido os jogos anteriores, aquele começou da pior maneira. E o Vitória que teve muita dificuldade na primeira parte em equilibrar o jogo com o Famalicão. O Famalicão com jogadores com uma qualidade individual muito interessante, e o Vitória nunca se encontrou. Nunca foi um Vitória, como nós costumamos a dizer, em casa mandamos nós. Não se notava que o Vitória que estava a jogar em casa. Se olhássemos para a bancada, claramente que notávamos, mas a equipa nunca foi uma equipa avassaladora, uma equipa que pusesse o Famalicão em sentido. Beneficiou claramente, e o futebol tem dessas coisas. Tu tens que ganhar os jogos pela tua capacidade, e às vezes ganhas os jogos
por aquilo que o adversário, os erros que comete. E é um erro, claramente, que se fosse do Vitória, nós estaríamos aqui a lamentar. A abordagem do defesa esquerdo do Famalicão é uma abordagem deficiente e eu diria que com pouca falta de concentração. E o Vitória beneficia aí, sim, de um golo numa altura crucial do jogo em que vai para o intervalo, que não é a mesma coisa. E eu quase que me apetece dizer, e a experiência diz-me, que o Pepa tinha um discurso preparado e ao descer as escadas para ir para o balneário teve que mudar radicalmente o discurso, porque as coisas mudaram com o golo de Stupinhan. Mas também é importante frisarmos que é um erro do jogador do Famalicão, mas é um acreditar de um ponto da nossa Vitória. Qualquer outro jogador provavelmente ficaria fora da área, como nós costumamos dizer na gíria, a filmar o lance. Não, Stupinhan acreditou que era possível e só assim é que nós podemos tirar proveito dos erros dos adversários, porque o adversário pode errar e nós não tiramos proveitos deles. Portanto, há que também dar mérito àquilo que foi a confiança do Stupinhan, que o adversário poderia, de algum modo, facilitar. Depois, uma segunda parte, já a um nível mais à Vitória. Um Vitória que entra melhor na segunda parte, um Famalicão que, estranhamente, muda de cara completamente daquilo que é a primeira parte. Por completo na segunda parte. É um Famalicão que na segunda parte dá uma imagem diferente, mas temos sempre que pôr as coisas no patamar de quem está por cima, se é mérito de tu estás por cima ou se é de mérito do adversário. Isto é uma situação que nós temos sempre alguma dificuldade em aferir qual deles é que tem mais vontade em ganhar o próprio jogo. E o Vitória que entra bem, um grande gol de Rochinha, indiscutivelmente que no momento que o Rochinha faz o gol não tem a percepção da beleza do lance, porque estávamos mais preocupados com o resultado que não interessava de todo a Vitória, mas depois vendo em câmara lenta, Rochinha que ameaça que vai para a linha de fundo e corta para dentro e dá um grande remate. Faz um grande gol. E a partir daí é um Vitória que merece sair do jogo com a vitória. Em relação àquilo que é o trajeto de Vitória, já te disse a ti no final do jogo do Famalicão, isto é comum, os treinadores falarem jogo a jogo, mas eu vou aproveitar a dica dos treinadores, isto vai ser jogo a jogo, as contas estão muito embrulhadas, qualquer deslize poderá ser preocupante, não fatal, porque ainda faltam muitas jornadas para o final, poderá ser preocupante. A abordagem há pouco daquilo que são os clubes muito próximos de Vitória, o Famalicão se vencesse Vitória, ficaria um ponto só, era mais um para embrulhar, e por isso vamos ter que fazer isto com muitas vitórias, porque é importante, sabendo que o calendário é difícil. É uma Vitória que se aproxima já de jogos de grau de dificuldade elevadíssimo, só que os outros também vão ter que jogar. Sim, claro. E por isso há que olhar para este já, no Marítimo, com a esperança de conseguir um resultado positivo, para pelo menos nos mantermos lá naquela linha. Amadeu, a bem da verdade é que neste tipo de jogos, e quando a Vitória vem de uma sequência de 3 resultados negativos e de 4 nos últimos 5 jogos, não contando este com o Famalicão, é mais importante vencer do que propriamente jogar bem. E quando os jogadores de Vitória entram e vêm-se a perder, eu diria que animicamente as forças poderiam-se ir muito abaixo naquela equipa, porque os fantasmas de um passado recente com 3 derrotas poderiam pairar ali sobre o Dom Afonso Henriques e as coisas poderiam até ter corrido muito, muito mal. Mas como o Adriano falou aqui de Óscar Stupinhan, do acreditar, isso faz-nos querer e faz-nos ver também que aquele plantel quer acreditar, aquele plantel quer dar a volta por cima, até porque conseguiu depois no final dar a volta por cima. E é preciso aqui que os jogadores, com a equipa técnica, com a própria direção, todos estejam imbuídos no mesmo espírito do querer, do acreditar, porque só assim é que é possível se vencerem jogos e no final do campeonato garantir uma classificação europeia que o Vitória tanto anseia, porque há 3 anos está fora das competições europeias. Filipe, tudo isso que tu dizes é verdade, mas enfim, nós com a idade vamos percebendo de outras coisas, e acho que o problema de Vitória não é um problema conjuntural. Nós temos um problema, e temos um problema que ameaça ser estruturante se alguma coisa não for feita. Eu gosto muito de olhar para o jogo de várias abordagens, e uma delas, e acho que é a abordagem principal que nós devemos olhar para a Vitória, é a paixão que existe à volta do clube. É isso que nos distingue. Ou seja, nós distinguimos-nos dos demais não pela capacidade financeira, não pela capacidade futebolística, quase sempre não foi assim, mas porque de facto há toda uma massa adepta e há aqui um sentimento à volta da cidade de Guimarães
que faz com que, por vezes, das fraquezas façam forças e que nós sejamos um bocadinho mais do que aquilo que aparentamos ser. Aquilo que nós chamamos, alguns, a alma vitoriana. Exatamente. E eu já escrevi sobre isso há pouco tempo e tenho muita pena daquilo que escrevi, mas acho que é uma constatação. Acho que a alma vitoriana está-se a perder. E precisamos de encontrar os motivos, as justificações para que isso que aconteça. O Estado é o mesmo. As condições infraestruturais cada vez são melhores. Não é? As condições financeiras também melhoraram. Temos boas equipes. Já temos boas equipes. O Vitória este ano tem uma boa equipe para lutar mais que pelo 6º lugar. E temos bons treinadores. Ultimamente passam pelo Vitória os melhores treinadores nacionais. São campeões lá fora. Saindo daqui, são campeões aqui e lá fora. Lá fora, exatamente. E, portanto, alguma coisa se passa. E uma imagem que me marcou muito profundamente nos últimos tempos foi precisamente no jogo com o Tondela, que perdemos 3-1, em que eu estou na bancada nascente a ver o jogo e vejo o Barroso, o nosso líder de claque, completamente desesperado, durante o jogo inteiro a tentar animar a claque. E não conseguiu. Ou seja, foi um jogo horrível, até do ponto de vista da força que emana da bancada. E isso foi um sinal que me deixou altamente preocupado. Tive a oportunidade de escrever sobre isso, enfim, com um título que até pode ser um bocado explosivo, mas que traduzia a minha emoção do momento, que é não deixem matar a alma vitoriana. Porque, de facto, o Vitória é muito mais do que futebol. O Vitória é a imagem, é o espelho de uma cidade e de cidadãos que são diferentes. Este bairrismo que nos caracteriza, não é? Este patriotismo de cidade que um dia Jorge Sampaio também caracterizou Guimarães, que é uma frase que eu guardarei para toda a vida. Jorge Sampaio, uma vez, num 10 de junho, que decorreu aqui em Guimarães, disse que provavelmente esta era a cidade onde se sentia algo que aparentemente é contraditório, que é que existe verdadeiro patriotismo de cidade, quando o patriotismo é uma coisa da pátria, não é da cidade. Mas é isso mesmo que acontece aqui. Há este fervor, há esta vontade de nos superarmos, que é visível em muitos momentos da nossa história enquanto comunidade. Aconteceu porque quando, por exemplo, há muitos anos ardeu uma tourada e nós em 3 dias reerguemos a tourada. Aconteceu de uma forma absolutamente evidente na capital europeia da cultura, que foi provavelmente um dos momentos mais marcantes, digamos, da nossa história contemporânea, e acontece com o Vitória desde sempre. Porque reparem uma coisa, o fervor clubístico que anda à volta do Vitória não é de agora. Quando as pessoas dizem agora é que é, não, estão enganados. Vemos futebol há muito tempo. Eu lembro do tempo de Paulinho Cascavel, do Marinho Pérez, em 86, 87, que nós enchemos os estádios todos. Eu, na altura, tal como vós, era relatador de jogos de futebol, trabalhava numa rádio que já não existe, que era a Rádio Guimarães, e recordo-me bem de um jogo nas Aves, não sei se o Adriano se recorda, que era tanta gente de Guimarães, que a vedação à volta do campo caiu e o jogo disputou-se com toda a gente à volta do campo, que é uma coisa que hoje era absolutamente impensável. Mas isso aconteceu. Nós fomos à Santa jogar, empatámos 2-2 com 14 mil vitorianos na bancada. Portanto, esse fervor não é de agora, é de sempre. O que é que mudou? Durante muitos anos, eu acho que as direções de Vitória, de forma mais hábil ou menos hábil, souberam gerir com inteligência esta esperança de que um dia alguma coisa pudesse acontecer. E foi acontecendo. Boas qualificações para as competições europeias. No momento difícil do Vitória, recordo, no momento difícil, ganhamos a Taça de Portugal. Depois, no momento difícil a seguir, apurámos para a Final Four da Taça da Liga. E, de repente, nós vamos disfarçando a nossa incapacidade de chegar aos grandes com momentos que para nós são momentos muito aprazíveis. Ora, isto desapareceu nos últimos tempos. Ou seja, a Vitória há 3 anos que não consegue nada de relevante em termos desportivos. E, portanto, eu acho que, de facto, o problema é conjuntural, porque pode ser dado à volta, e eu quero acreditar que esta nova direção encontrará o antídoto necessário para reverter isto, mas vai ser difícil. Porque nos habituamos a perder. Isto é uma coisa complexa. Acredita que a profissionalização do futebol retirou massa adepta e também aqui em Guimarães, não? Não quero acreditar nisso. E vou-lhe explicar porquê, Filipe, porque além de gostar muito de futebol e do desporto, sou gestor. A minha vida foi feita na gestão do desporto. E, portanto, eu sei qual é o valor da gestão no sucesso ou no insucesso das coisas. Exatamente. E, portanto, eu acredito que equipes altamente profissionalizadas só podem resultar em coisas boas e em sucesso. Como o contrário é exatamente a mesma coisa. Quando não há competência, quando não há profissionalismo, o resultado geralmente é desastroso. Portanto, a profissionalização do futebol acrescentou coisas diferentes ao futebol que nós conhecemos.
Hoje o futebol é muito mais Sim, do que aquilo que claramente. nós achamos que é o jogo de 90 minutos. Há muito mais à volta disso, há muito negócio. Há uma indústria poderosíssima que movimenta bilhões à Exatamente. escala mundial e que, portanto, transformou o futebol mais numa indústria do que numa indústria produtiva e fazedora de dinheiro do que propriamente uma indústria do entretenimento. Eu dou-vos um pequeno exemplo, eu não sei se estou a exagerar. Não. Interrompam, porque quando começo a falar é uma desgraça. Mas, por exemplo, ainda recentemente tive a oportunidade de conversar com uma pessoa que me estava a explicar como é que está a nascer ou a renascer o soccer nos Estados Unidos, que está a ter um grande sucesso. Sim. Mas repara uma coisa. Foi batido recentemente, esta semana, até a maior assistência de sempre num estádio de futebol. É uma modalidade Sim. que não tem expressão nenhuma nos Estados Unidos, mas de repente está a começar a ter estados completamente cheios. Mas uma das coisas que eles fizeram, e veja aqui o valor da estratégia e da gestão do futebol, o primeiro grande estudo que a Federação Norte-Americana faz, há cerca de 10, 12 anos, é que tipo de estádios é que devemos ter. E, portanto, chegaram à conclusão que não valia a pena ter estádios para 80 ou 100 mil pessoas, porque a média dos jogos são 30 ou 40 mil. Baixíssimo. E, portanto, com pequenos estádios estão sempre cheios. E, portanto, a festa e o espetáculo, o envolvimento à volta É maior. do futebol é sempre maior. Estão quase sempre cheios. Portanto, o futebol é um espetáculo que começa 3 ou 4 horas antes, com fanzones à volta dos estádios, com DJs, com concertos, com festa, com comida, com divertimento. E, portanto, é um processo. Ou seja, eu não vou ver um jogo de futebol, eu vou passar uma tarde diferente. E como é que conseguiram isto? Uma parceria estratégica com a Heineken, que investiu fortemente no futebol norte-americano e, portanto, de repente aquilo explodiu. Mas é um povo, se calhar, está habituado a esse tipo de entretenimento. Não, Filipe, é porque temos estratégia. na NBA também. É estratégia, é gestão, é saber o que é que estão a fazer. Aquilo foi feito com gestores de topo, com gestores altamente profissionais que sabem o que estão a fazer. E, portanto, quando a estratégia é bem feita, quando o planeamento é bem gizado, tudo pode funcionar. Portanto, para lhe responder em concreto, eu acho que a profissionalização do futebol é uma coisa boa, se for efetivamente a profissionalização. Porque às vezes também se tende a fazer a profissionalização com pessoas incompetentes. Não é? Eu dizia aqui há uns tempos a um dirigente aqui de Guimarães, porque os bons profissionais custam dinheiro. Eu costumo dizer, não, o que custa dinheiro é os maus profissionais. Ou seja, às vezes temos 4 ou 5 profissionais de pouco valor, incompetentes, e esses sim custam muito mais do que um bom profissional. Veja, e para acabar, para não monopolizar a conversa, o que está a passar na Federação Portuguesa de Futebol. É um exemplo no qual eu me guio na minha atividade diária. É o exemplo de como a gestão de topo e a profissionalização de uma estrutura dá bons resultados. Foram buscar os melhores. Na Federação hoje estão os melhores. Foram buscar o melhor homem do marketing nos Estados Unidos, que é um português licenciado na Universidade de Minha Ciências de Comunicação. Foram buscar o Tiago Carveiro, que é um dos gestores de topo deste. Ou seja, estão lá os melhores. E, portanto, os melhores só podem dar bons resultados. O que é que eu quero uma vitória? Que esta direção, ou qualquer ela que seja, que escolha os melhores, sejam eles quais forem, e aí também, embora eu acho que falta vitorianismo na gestão de Vitória, mas mais do que vitorianismo é preciso ter gestores de topo. E esses gestores de topo estão por aí. Claro. Estão por aí. Podem estar em Guimarães, no Porto, em onde quer que estejam, mas estão por aí. Se eles vierem, se eles aportarem conhecimento, exigência e rigor ao Vitória, e depois à volta existir uma direção, um conjunto de corpos sociais de profundo vitorianismo, acho que isto é o casamento perfeito que pode resultar em melhor futuro para o Vitória. Mas isso sou eu apenas, enfim, talvez a sonhar, não sei. Adriano, eu vou pegar aqui num ponto, porque eu quando comecei a ver o futebol foi na década de 80 também, pela mão do meu pai, e não existiam fan zones, não é? Como hoje nós as conhecemos, mas eu posso dizer que existia uma espécie de fan zone, até porque os jogos primeiro eram domingo à tarde, vinha-se muito cedo para os jogos, toda a gente ia comer, beber a sua bebida e comer os seus termossos, comer a sua bifana. Portanto, havia uma festa antes do próprio jogo em si. E eu recordo que, com pena minha, as mulheres também não iam muito ao futebol. Hoje sim, embelezaram de que maneira e percebem e querem estar dentro do estádio, mas na altura a maioria delas ficava, como bem se recordam, naquele parque de lazer que existia ali ao lado do Dom Afonso Henriques, que ainda hoje existe. As mulheres ficavam ali com as meninas mais pequeninhas e os rapazes lá iam para dentro do estádio. Mas já existia essa festa antes do próprio jogo. Está a faltar hoje em dia as pessoas virem mais cedo. Agora, há outro problema que é o horário tardio também dos jogos. Muitas vezes não permite isso.
porque jogar-se às 8 é praticamente em hora de jantar, jogar-se às 9h45 eu diria que é altamente proibitivo, e nós já fizemos um relato de futebol do Estádio da Luz às 21h45 uma terça-feira, eu diria que é proibitivo para um espectador assistir a um jogo ao vivo, e portanto está a faltar também esta festa, mas tem que haver também sensibilidade nas próprias transmissões, de que eu não peço todos, mas pelo menos alguns com horas decentes para que possamos ver mais público nos estádios, e eu acredito que com mais público nos estádios o espetáculo saia enriquecido, os patrocinadores também apareçam com muito mais força aos próprios clubes e às próprias televisões, e eu acredito que toda a gente sairá a ganhar, Adriano. Fundamentalmente as pessoas, ou os parceiros do futebol, têm que saber que têm que estar todos juntos e todos ganham. Não querer ter o monopólio do lucro do futebol. E parece-me que um dado que é os mais importantes é o horário dos jogos. Se tu fores ver aquilo que nós, quando vamos essencialmente fora do Dom Afonso Henriques, só vemos no Estádio da Luz. Em todos os campos não encontramos fanzones, não encontramos espaços de lazer, não encontramos pessoas a divertir-se antes do próprio jogo. Vimos isso no Estádio da Luz. E porquê? Tu disseste há pouco que fomos fazer um jogo ao Benfica às 21h30, mas foi um caso isolado, porque o Benfica, com o contrato que tem com a sua televisão, faz os jogos quase todos às 6 horas da tarde, às 18 horas. Isso faz com que as pessoas... A tarde seja uma tarde de festa. Perfeitamente. As pessoas Nós estivemos lá, recentemente. Às 6 horas. Então as pessoas chegam por volta das 2h30, 3 horas e aproveitam aquele espaço para fazer... Os clubes não fazem os outros, porque não adianta estás a fazer uma fanzone quando o jogo é às 8h15, 8h30 da noite, porque as pessoas não vão. E isso, de algum modo, prejudica aquilo que tu queres que seja o espetáculo de futebol. Vamos fazer um dia também aqui um programa especial dedicado a essa temática, porque eu acredito que tínhamos aqui uma conversa para bastantes horas, até para darmos também algumas ideias, porque não? Porque faz sempre muito sentido. Vais ter que convidar o Homem das Farturas também? Também. Mas vamos olhar já para o próximo jogo, um jogo também difícil, Amadeu, posso começar por si. Nunca é fácil jogar na Ilha da Madeira. Hoje o próprio Pepa, na televisão, apontou aqui algumas curiosidades no que toca a jogar na Ilha da Madeira. Não é só por jogar na Ilha da Madeira ou na ilha ou nos Açores, no arquipélago, que traz dificuldade, mas apontou várias questões que eu confesso que nunca tinha ouvido falar nenhum treinador nessas questões, nomeadamente a umidade em si, a própria relva, porque debaixo da relva a própria areia é preta e escorregadia, bem diferente da que temos aqui no continente. Portanto, Pepa foi apontando aqui várias curiosidades e várias dificuldades que fazem com que jogar na Madeira seja difícil. Agora, dentro do relvado, bem tratado, porque já temos assistido a vários jogos na Madeira, serão sempre 11 contra 11 e no final duas equipas estão separadas por apenas um ponto na tabela classificativa. Um jogo extremamente importante. Obviamente todos nós queremos que o Vitória vá vencer à Madeira, mas eu acredito que não perder na Madeira é menos um jogo que falta para terminar o campeonato, e não será nunca, do meu ponto de vista, um mau resultado, tendo em conta também a caminhada que o Marítimo está a ter. E os jogos que se aproximam de Vitória. Exatamente, nas últimas jornadas. Portanto, um jogo difícil, tradicionalmente também ele difícil, várias condicionantes apontadas por Pepa esta tarde na antevisão a este encontro. Aquilo que se pode esperar é um grande espetáculo de futebol e que no final o Vitória possa sair vencedor ou, quiçá, sem uma derrota verbal. Olha, com todo o respeito que tenho pelo Pepe e pelas razões que ele encontrou aí, que eu desconheci em absoluto, o que eu acredito e acredito sempre é que, se nós jogarmos bem, a possibilidade de ganhar é muito maior do que qualquer relva escorregadia, ou umidade ou areia preta. Portanto, que o Vitória tenha que jogar bem. O Vitória tem que jogar bem. Eu acho que o Vitória tem um bom plantel, tem de facto jogadores com muita qualidade, tem soluções, e algumas têm sido testadas ultimamente com sucesso, e portanto temos todas as condições para fazer um bom campeonato e para proporcionar bons espetáculos de futebol. Porque há bocado o Filipe dizia que há uma altura na vida, ou há uma altura no campeonato, em que basta ganhar. Eu não fico muito contente. Que é mais importante, sei, não é? Sim, mas eu não fico muito contente com isso. Acho que ninguém fica. Eu gosto de ver um Vitória
não jogando bem, mas um Vitória que seja atrevido, um Vitória que seja corajoso, um Vitória que venda permanentemente, que venda cara a qualquer derrota que eventualmente possa surgir. Isso a mim, eu fico feliz. Quando vejo o Vitória a jogar bem, às vezes não me importo que perca. Acredito que fico possesso. Citando aqui o Matias, central do Vitória, que passou por aqui início da década sim, de 90, que eu me recordo muito bem. E ele aqui também connosco referiu, e passo a citar, podes perder, mas no final do jogo aquela camisola tem que ser torcida, bem torcida, porque vai ser muito suar dela, porque damos tudo dentro de campo. Filipe, isso, nós já... muitas vezes é o mais importante para uma equipa e para o espírito de uma equipa. Eu diria que para muitas equipes pode não ser, para o Vitória. Por causa daquilo, porque é necessário alimentar esta alma, é necessário alimentar esta paixão. Esta paixão faz da gestão da esperança. E, portanto, enquanto nós esperarmos, enquanto nós acreditarmos que as coisas são possíveis, e isso é possível com futebol aguerrido e com futebol vistoso, as coisas vão facilitando. Olha, eu dou um exemplo muito flagrante, acho que o Adriano, vivemos todos esse período, quando descemos de divisão. No tempo de Vítor Magalhães, com uma equipe fabulosa. Nós tínhamos equipe que o Saganovski, o Svard, tínhamos o Benachur, portanto nós tínhamos o Dário, que era somente o melhor jogador da Académica. Tínhamos uma equipe. O Neca, que era o melhor jogador do Belenenses, e podíamos estar aqui a enumerar. Mas o Saganovski veio para Portugal perante o espanto geral, não é? Porque, aliás, dizia-se na altura, e provavelmente até é verdade, depois de Paulinho Cascavel, Saganovski é claramente o ponta de lança que passou por aqui. O Thomas, acho que era Thomas Svard, um dinamarquês. Lateral direito e trinco. Sim, que era um trinco de grandíssima qualidade. O Benachur, que era um jogador fabuloso, o Gilás. E, portanto, eu recordo-me que as coisas nunca correram bem. O Jeromel, que depois chega à seleção brasileira, o Sereno, enfim. Uma equipa que a jogar hoje, se calhar, era candidata à Liga Europa. Muitos deles chegaram depois às seleções. Eu diria que terminava o campeonato em quarto lugar. Mas, Filipe, para te dizer que poucas vezes me lembro da equipe ser assobiada. E as coisas não correram bem. A partir de uma determinada altura, todos nós começámos a perceber que íamos descer. Porque as coisas não saíam bem. Não ganhávamos. No último minuto, a bola não entrava por nada. Mas jogávamos bem. Sim. E recordo-me bem daquele último jogo, perdemos em casa e descemos de divisão, em que estivemos ali quase todos 20 minutos a gritar, Vitória até morrer, não é? Num sinal de paixão e de devoção e de fervor que hoje não existe. Ou seja, nós hoje passamos 20 minutos a assobiar a equipe no final do jogo, enfim, às vezes, como já aconteceu este ano, o que é horrível. E, portanto, por isso é que eu te dizia há bocado que para Vitória e para Guimarães, na sua globalidade, ganhar não é suficiente e perder é uma desgraça. Mas se jogarmos bem, a massa adepta perdoa. E, portanto, o que eu quero é que Vitória jogue bem. Acho que tem condições para jogar bem. Temos um bom treino. Eu gosto do Pepe. Mesmo nestes momentos mais de desânimo, das derrotas consecutivas, gosto do Pepa, gosto da maneira como ele sofre o jogo. Nós estamos a ver o Pepa, por exemplo, nos jogos fora, que vou muito poucos jogos fora, porque já não tenho idade para as aventuras de jogos fora, é verdade, mas principalmente nos jogos fora, quando estamos o Pepa a dar instruções para dentro do campo, nota-se que está ali um homem que sofre permanentemente, está em sofrimento permanente, está em tensão permanente. Eu gosto disso, numa pessoa. É alguém que vestiu a camisola, que está ali a sofrer intensamente com o jogo. Mas depois daquilo há qualquer coisa que não passa. E, portanto, temos que descobrir o que é que não passa. Uns dizem que era instabilidade diretiva, que era, enfim, um conjunto de coisas que havia à volta do futebol. Vamos ver, isso vai ficar aprovado rapidamente. Sim. Porque, entretanto, tivemos um ciclo eleitoral, portanto, mudaram os protagonistas, portanto, vamos ver se era só isso ou se há algo de mais profundo. Mas, portanto, para te responder, espero ganhar. O empate não será mau, mas eu espero ganhar, espero sempre ganhar, é sempre o seu espírito com que começa um jogo e espero que o Vitória consiga um bom resultado. Nós já fomos muitas vezes felizes na Madeira, já fizemos lá bons resultados, recordo-me aqui há uns anos, não sei se foi com o Marítimo ou com o Nacional, tivemos um ponta de lança que chegou cá e faz 3 golos, no Marítimo ou no Nacional, recordas-te? Do Marítimo. Foi no Marítimo, sim. Um ponta de lança brasileiro que agora de repente escapou-se o nome, mas vamos já lembrar. E recordo-me que a estreia dele é num jogo na Madeira, ele faz 3 golos e ganhamos lá 3-1 ou 3-2. Nós tivemos muitos anos sem vencer na Madeira e depois, de repente, o ciclo virou. E conseguimos bons resultados, até com o próprio Mazu avançado, que jogou no Marítimo e também no Vitória, e que acabámos por vencer lá também por 3-1, salvo erro. Portanto, temos tido bons resultados até na Madeira, no Funchal, diante do Marítimo, e é isso que se espera no próximo domingo, Adriano. Filipe, essencialmente, se o Vitória não ganhar, que não deixe o Marítimo ganhar.
pelo menos as coisas ficam equilibradas. Tem competição, os tais chamados 6 pontos, que é que se tu ganhares, que somas 3 e não permites que o adversário não some, mas pelo menos se o Vitória não conseguir os 3, que não permita que o Marítimo some 3. Na Madeira é sempre difícil, não só pela Vitória, mas para todas as equipas, e o Marítimo que está rejuvenescido, um Marítimo de cara diferente daquele Marítimo que andou muitos jogos no fundo da tabela classificativa, com uma mudança de treinador, com uma mudança de direção, um presidente diferente. Se calhar aquilo que o Amadeu falava há pouco, daquilo que pode acontecer ao Vitória no Marítimo, nota-se claramente que a mudança diretiva que funcionou, e este Marítimo que é diferente do Marítimo da primeira volta. Eu posso dizer que foi das piores equipas que eu vi no Dom Afonso Henriques esta época. O Marítimo em Guimarães foi constrangedor. E eu dizia que este Marítimo está condenado a descer de divisão. E com os mesmos jogadores? E com os mesmos jogadores. Com o Vasco Seabra faz uma caminhada empolgante. Tem no meio do percurso aquela derrota na Luz por 6-0, mas isso é um contexto diferente e que tem dado sempre boas respostas. A tarefa de Vitória vai ser muito difícil, mas eu estou confiante que este Vitória, com este resultado do último fim de semana contra o Famalicão, afastou alguns fantasmas, e esta equipa vai com mais confiança, e tu sabes que uma equipa mais confiante as coisas saem com mais propriedade. Por isso vamos acreditar, um jogo é um jogo, tudo pode acontecer, mas hoje, sexta-feira, vamos acreditar que as coisas vão correr bem. Sem dúvida, e com muitos jogadores da formação, tivemos, por exemplo, o melhor jogador em campo na última jornada, André Almeida, Miguel Maga também muito bem no jogo, e portanto isso também é importante para aquela alma e mística do Vitória. Viramos agulhas aqui também para as eleições realizadas no passado sábado. 62,5% para a lista A, o novo presidente do Vitória, António Miguel Cardoso. 17,5% para a lista B, de Alex Costa. 18,7% para a lista C, do antigo presidente do Vitória, Miguel Pinto Lisboa. Amadeu, eu diria que foi uma eleição em que os associados do Vitória quiseram marcar uma posição bem vincada, tal foi a diferença em termos de percentagem e de votação no último ato eleitoral. Foi de facto uma votação muito expressiva. Eu próprio confesso, enfim, pensei que o António Miguel tinha condições para ganhar, por um conjunto de coisas que nos fomos apercebendo, mas com esta dimensão não. Eu acho que ninguém, diria eu. Acho que, mas funcionou um bocado. Ultimamente temos apercebido a nível nacional, mesmo a nível de futebol, que há uma espécie de uma maioria silenciosa que vai formatando uma opinião e que de repente aparece e manifesta de uma forma muito veemente e muito expressiva. E foi isso que aconteceu. Eu recordo-me que eu fui votar por volta do meio-dia, meio-dia e um quarto, e não estava ninguém. Não, essa hora não. Nem esperei. Eu cheguei à fila e entrei praticamente logo a seguir, e alguém me dizia, isto está muito mal, está com muito menos gente do que há 3 anos. 2.550 e qualquer coisa, e de repente, ao meio-dia e meia. De tarde fui fazer o comentário das eleições para uma rádio local, e alguém me dizia, das 4 às 6, foi uma loucura de gente. E eu, na altura, lembro-me de pensar que os meus botões, quem é que isto vai beneficiar? Ou seja, este volume de gente que a meio da tarde vai votar, vai beneficiar quem? E, portanto, fiquei a pensar algum tempo naquilo. Depois, quando o resultado surgiu, com a dimensão que teve, percebi claramente que foi a tal maioria silenciosa de adeptos, que geralmente não estão nas redes sociais, não estão nos cafés, mas que ouvem, analisam, leem, formulam a sua opinião e depois vão votar. Um bocado aconteceu também, eu até fiz o paralelismo nesse comentário, um bocado o que aconteceu com as legislativas no país, ou seja, de repente pensava-se que António Costa que até estava mais perto e... Rui Rio podia ganhar, de repente António Costa consegue uma maioria absoluta. Precisar ali de uma espécie de geringonça. E aconteceu exatamente a mesma coisa, há uma espécie de maioria que vai votar, não é? De repente, surpreendendo toda a gente, o número de votos subiu bastante e acabou por votar numa solução, enfim, que os portugueses entenderam que era a melhor, como aqui os vitorianos entenderam que era a melhor. Portanto, penso que é uma vitória muito expressiva, uma vitória de um candidato que eu não escondo, que eu apoiei, portanto, não vale a pena eu esconder, e apoiei já há 3 anos, vi em António Miguel um conjunto de características intrínsecas que acho que lhe permitem ser um bom presidente. Há ali 2 outras coisas que me agradam muito em António Miguel Cardoso. Primeiro, o conhecimento profundo que tem no mundo do futebol
há alguém que vive apaixonadamente o futebol há muito tempo, que percebe o futebol, que tem ligações com presidentes e com clubes estrangeiros e, portanto, e que foi moldando a sua opinião sobre o mundo do futebol de uma forma muito consistente. Acho que é um bom ser humano, que é fundamental que seja. Um homem com coluna vertebral, muito educado, muito leal, e isso eu aprecio substancialmente, seja em quem for, porque acho que hoje a verticalidade é aquilo que nos distingue enquanto pessoas e enquanto profissionais, e depois também alguém que é um apaixonado pela vitória, mesmo não nascendo cá. Eu costumo dizer, para nós é fácil ser vitoriano, porque vivemos na nossa tribo. É de alguém que aqui em Guimarães se atreva a ser de outra coisa diferente. Agora, ser vitoriano, doente e apaixonado. No Porto, difícil, como eu fazia, que ia de cascol para o colégio e para as aulas, quer dizer, é uma coisa complicada. E foi uma pessoa que acompanhou sempre muito Vitória, e, portanto, penso que tem um conjunto de características e também uma equipe que o acompanha, de pessoas que nós todos conhecemos, pessoas que não precisam de futebol nem de Vitória para nada, portanto, que dão muito de si naquilo que vai ser a Vitória do futuro. Portanto, eu acredito que há condições de base para fazer um bom trabalho. Vão ser sucedidos, eu acho que todos os vitorianos esperam que sejam, como há 3 anos, quando Miguel Pinto de Lisboa foi eleito, todos nós queríamos o sucesso de Vitória. E, portanto, é uma vitória muito expressiva, mas é também de uma forma muito objetiva, porque eu não consigo esconder as coisas ou ter uma opinião diferente, é também a falência de um modelo organizacional, não é? Que Miguel Pinto de Lisboa corporizou e que faliu, e que não teve sequer, que não teve validade. Eu acho que é a primeira vez que um presidente na história de Vitória não é reconduzido. Sim, é a primeira vez. É a primeira vez na história de Vitória que um presidente ganha com o dobro dos votos dos seus opositores, praticamente. É a primeira vez, julgo, no cenário a 2 ou a 3, que alguém tem uma votação tão expressiva de 62,5%. Portanto, há aqui um conjunto de coisas que, somadas, indicam que há alguém que aparece, como aconteceu recentemente no Marítimo, depois de uma dinastia do Carlos Pereira, não é? Aparece ali uma pessoa nova e teve um voto... Que era, inclusive, o anterior presidente antes de Carlos Pereira. E outra coisa muito interessante que aconteceu na Vitória é que, pela primeira vez, ganhou uma lista em que o presidente e os seus vice-presidentes nenhum teve ligações ao Vitória. Eu acho que isto é um sinal que as pessoas também precisam de perceber. Se repararem, é a primeira vez que as 5 pessoas, com exceção do António Miguel, que teve uma passagem fugaz de 3 meses ou 4 meses no primeiro mandato de Vítor Magalhães, os outros nunca fizeram parte dos corpos de Vitória. E, portanto, acho que também é um sinal que a comunidade vitoriana dá, no sentido de dizer assim, pá, chega, são sempre os mesmos, ou são quase sempre os mesmos, vamos dar a oportunidade a pessoas diferentes. António Miguel Cardoso disse isso várias vezes durante a campanha eleitoral. Não queremos fazer diferente, queremos também que sejam pessoas diferentes a fazer diferente. E acho que isso marcou também um bocadinho a diferença. Reparem uma coisa, na lista da Alex encontramos pessoas que estiveram lá, com Júlio Mendes, com Emílio Macedo da Silva, na lista do Miguel Pinto de Lisboa eram os que estavam, alguns que entraram de novo, portanto, era a continuidade, era mais do mesmo. António Miguel Cardoso é uma ruptura. Ele e os seus 4 principais responsáveis são pessoas completamente novas, virgens nestas andanças da gestão do futebol, e acredito que podem aportar ao Vitória um bocadinho mais do que aquilo que é tradicional. Depois parece-me também que o grande derrotado destas eleições é Alex Costa, não é? Porque fica em último lugar. Enfim, assim não fica com uma margem muito elevada face ao não fica. Repara que António Miguel Cardoso há 3 anos perde as eleições, mas consegue 31% dos votos, ou seja, fica ali com uma margem de, digamos, de trabalho para o futuro muito interessante. Alex Costa não me parece que tenha ficado com essa margem. Acredito que pode ser um protagonista do futuro de Vitória. Isso acredito convictamente e até faço, enfim, até gostaria que Alex não desaparecesse. É um vitoriano, é um homem da terra, é uma pessoa que nota-se que está a crescer numa outra dimensão que é fundamental. Nem sempre um bom jogador há de ser bom presidente. Um bom presidente, de certeza absoluta, que nunca será bom jogador. Portanto, aqui, enfim, não temos que confundir as dimensões. Mas nota-se que Alex Costa tem feito um percurso de robustecimento do seu conhecimento, ao nível da gestão, e surpreendeu-me muito positivamente em alguns momentos de campanha. Portanto, é alguém que eu acho que a Vitória pode contar no futuro. E acaba por ser importante também para a própria vitalidade do clube, manter sempre pessoas atentas ao clube. E se reparares, Filipe, é uma coisa que eu também referenciei nesse debate onde estive no dia das eleições. Não são pessoas quaisquer. Ou seja, nós estávamos a falar de pessoas altamente qualificadas do ponto de vista profissional.
Pessoas com licenciaturas, com formação superior, com grande experiência ao nível da gestão, acompanhadas por alguns que eu considero dos melhores que temos da nossa cidade. Há muita gente de enormíssima qualidade nas 3 listas que foram apresentadas. Exatamente. Nos vários órgãos, temos dos melhores cá na nossa comunidade. Portanto, não me parece que aparecer 3 candidatos seja um sinal de fragilidade, bem pelo contrário. De vitalidade. Pela qualidade das pessoas que integravam as listas, acho que é um sinal de profunda vitalidade e de que ainda há gente muito louca em Guimarães que se atreve a ir para a direção de Vitória no mar destas dificuldades. Eu costumo dizer que o futebol é uma coisa que a mim não me atrai particularmente, e confesso isto aqui, porque digo há muito tempo, enfim, não gosto muito que a minha competência seja avaliada por uma bola que bate na trave ou por um penalti que é falhado no último minuto, que é o que acontece no futebol. Podes ser o melhor gestor do mundo, podes ter as melhores qualidades, podes organizar tudo. Mas o resultado desportivo. Mas no último minuto do último jogo, alguém fala, olha, como no tempo de Emílio Macedo da Silva, não é? Em que aquele golo anulado ao Roberto nos afasta de uma Liga dos Campeões. Se houvesse VAR na altura, se calhar Emílio Macedo da Silva não era presidente. Ainda estava a presidente de Vitória. Repara uma coisa, pode ser a pessoa mais competente do mundo, ou o mais incompetente, mas há um momento que não depende de ti, porque no futebol nada depende de ti, é jogado por 11 jogadores. Se calhar aqueles 12 milhões de euros entrada direta, mais aquilo que iria a receber na fase de grupos... Não tenho dúvidas que o Vitória hoje seria completamente diferente. E, portanto, é preciso alguma dose de loucura, de coragem, para hoje e para o mundo do futebol. E, ainda por cima, devido à fortíssima exposição pública que esta gente tem, e não deixa de ser despiciando pensarmos que a maior parte dos ex-presidentes de Vitória nem sequer ao estádio vão. Portanto, isto é muito triste. Ou seja, para quem gosta de Vitória, como eu gosto, portanto, dou muito valor a quem tem esta coragem de se apresentar e de se expor perante, enfim, uma multidão que tu nunca há de controlar, porque a multidão só se satisfaz com o resultado esportivo que tu, enquanto presidente, podes criar condições, mas que não dominas. Sim, claramente. Tivemos a tomada de posse na quinta-feira. Acho que é importante também que esta tomada de posse tenha sido feita rápido. Acho que é assim que deve funcionar, de forma ordeira também. E vou colocar também aqui à conversa o Adriano. Muito se tem falado e muito se falou da união. Unir de novo os vitorianos. Houve nos últimos anos alguma desunião por parte dos vitorianos, com demasiadas críticas a este e àquele. Com 63% ou 62,5% do eleitorado do Vitória que foi votar massivamente, e isto é preciso dizê-lo, e vou referir e citar também as palavras de Pedro Xavier na sua última intervenção, que foi verdadeiramente fabulosa, num ato eleitoral muito bem conduzido uma vez mais. Ele referiu e agradeceu a todos os vitorianos que foram votar, porque votaram 6 mil, agora ao certo 900 de 9.800. Portanto, estamos a falar aqui 70%. De 70% dos vitorianos que foram a votar. Isto é verdadeiramente extraordinário e não conheço clube nenhum em Portugal e provavelmente no mundo que tenha esta capacidade. Eu acho que no Sporting, que teve eleições no mesmo dia, foram votar 24 ou 25%. Sim, é isso mesmo. Associados com capacidade. Sim, e portanto, só por aí demonstra bem a vitalidade e a forma de estar dos vitorianos no clube. Sim. Isto é extremamente importante. Mas olhando para a palavra que eu utilizei, até porque foi muito utilizada também na tomada de posse, num momento solene muito bonito, muito puro, muito genuíno também, união. É aquilo que se pede agora também, porque é muito importante, Adriano, que haja esta união de todos os vitorianos, porque só assim é que o barco rema para a frente. Porque se uns for para um lado e outros for para o outro, vai ser muito difícil o barco chegar a um bom porto. Filipe, isso não seria necessário pedir. Isto tem que estar intrínseco, porque todos os vitorianos querem o mesmo. Hoje em dia não é fácil, porque há demasiados interesses, depois toda a gente tem opinião, e basta tu lançares uma opinião que és logo contrariado por 10 e apoiado por outros 10, e isso não ajuda em nada aquilo que é o verdadeiro espírito vitoriano. O ideal é mesmo esse, é as pessoas esquecerem-se dos problemas que poderão acontecer no dia-a-dia e formarem só um Vitória, porque só assim é que é importante. Os candidatos, logo após as eleições, frisaram que era importante deixar de haver candidatos e haver só vitorianos, e esperemos que isso aconteça, sabendo que não é fácil e a transformação poderá demorar algum tempo. Cabe a esta direção
fazer com que os vitorianos todos se unam. O Amadeu disse, temos uma direção nova, e eu só queria acrescentar duas coisas que me parecem fundamentais. Miguel Cardoso vence um candidato para quem tinha perdido 3 anos antes, é curioso, e depois o Miguel Cardoso hoje é o Miguel Cardoso mais capaz do que o que era há 3 anos atrás. Nós tivemos a oportunidade de conversarmos com ele mais ou menos a meio do mandato. Foi um cidadão ou um sócio do Vitória que nestes 3 anos acompanhou toda a vida do cotidiano do Vitória, mas nunca se imiscuiu em dar palpites que pudessem de algum modo estabilizar e deixar de fazer com que o Vitória carburasse muito bem. Foi acompanhando sempre, por isso temos um Miguel Cardoso hoje mais capaz, ciente de que este trajeto que foi feito, quais foram os erros que eventualmente se cometeram e não deveriam ter cometido, e que à partida está mais capaz de estar à frente do Vitória hoje que o que estaria há 3 anos atrás. Filipe, deixa-me só, se me permites, enfim, apenas um parênteses, porque também defendi isso no tal debate onde estive. Eu não creio que o Vitória esteja tão desunido como às vezes nós dizemos. Não se confunde união com sentido crítico. São duas coisas completamente diferentes. Se a equipe não ganha, se a equipe não corresponde àquilo que são as expectativas dos associados, estão à espera de quê? Portanto, isto foi assim há 20 anos, é assim agora, é de ser daqui a 20. A crítica vai sempre existir. Não confundir falta de união com sentido crítico. E acho que isso que está acontecendo no Vitória é um bocadinho isto. Faz parte do vitoriano. Faz parte do vitorianismo, nós somos críticos e exigentes e, portanto, não confundir com isso. Agora, eu acho que às vezes nós confundimos a bolha das redes sociais com aquilo que é o sentimento geral da comunidade. E acho que as coisas estão a evoluir de uma forma completamente diferente. Eu pergunto-vos assim, o que é que nos distingue em termos de impacto daquilo que fazemos de há 20 anos atrás? O Facebook. Ou Instagram. Não tínhamos. Certo. O nosso Instagram há 20 anos era ali no café, discutir com o amigo, não é? Ou na paragem do autocarro. E só ouviam 5 pessoas. E só ouvimos 4 ou 5 pessoas. Hoje, as redes sociais transformaram o mundo em que vivemos. Há um incêndio numa floresta e, passados 5 minutos, tens 38 engenheiros florestais, toda a gente é engenheiro florestal, a comentar o incêndio, não é? As vacinas, toda a gente percebia de vacinas, toda a gente percebia do Covid. Agora, é só especialistas e estrategas militares por causa da guerra da Ucrânia. Ou seja, o Facebook democratizou de tal forma o acesso e o comentário à informação disponível que, às vezes, nós, os que vivem nessa bolha das redes sociais, pensam que isto é tudo mar de desgraças. Eu digo às vezes na brincadeira, há uma solução para isso, é deixar de ler e deixar de estar nas redes sociais. Eu dou-te o meu exemplo muito pessoal. Eu estou praticamente a desativar a minha presença nas redes sociais, são coisas muito pontuais de interesse, porque de facto ninguém tem pachorra para colocar uma coisa, por mais boa vontade que seja, com sentido positivo, e de repente tens ali pessoas a insultar-te. Quer dizer, as redes sociais e fundamentalmente o Facebook, que cuidado, está a perder clientes em cada dia que passa, está numa curva completamente descendente, a maior parte das vezes é o reino da pura idiotice, não é? Em que qualquer pessoa se dá o direito de insultar e de caluniar pessoas sem as conhecer de lado nenhum e sem conhecer quais são as suas motivações. E, portanto, eu acho que hoje tens uma rede social à qual tens que estar atento, mas que não pode dominar a tua atuação. Porque eu quero acreditar que os 62,5% que votaram no António Miguel Cardoso ou no Frederico Aranas, no Sporting, a maior parte deles não quer saber das redes sociais. Não confundam, disse isto no sábado, os sócios de Vitória são tudo menos estúpidos. E, portanto, de certeza que a maior parte leram os programas, ouviram os debates, conversaram com os seus colegas, com os seus familiares, formataram uma opinião, não de acordo com as guerrinhas de alecrim e manjerona das redes sociais, mas de acordo com uma realidade. E, portanto, culpabilizar o clima de desunião ou de guerrilha que existe nas redes sociais de um resultado das eleições, eu acho que isso é diminuir os candidatos, e diminuir também os sócios de Vitória, porque eu quero acreditar que alguns podem ter sido influenciados, mas a maior parte não o foi. São pessoas informadas, são pessoas que procuraram obter informação pelos mais variados meios e depois decidiram, com a sua inteligência e com a sua racionalidade, votar em A, B ou C. Até porque tivemos as eleições nos Estados Unidos da América aqui há 5 anos atrás,
quando ganhou Donald Trump, que falou-se muito nessa questão das redes sociais. Isso é diferente, mas isso é na capacidade que temos de influenciar negativamente pessoas mal formadas. Exatamente. E por isso é que eu digo há muitos anos que acabou para depois combater as redes sociais temos que investir cada vez mais na educação das pessoas. Acabou por depois isso ter cada vez menos influência, tanto é os últimos resultados também. Mas eu peço desculpa por este parênteses, mas acho que é importante, porque repara uma coisa, tu se Vitória ganhar 3 jogos seguidos, tu tens a massa associativa toda unida, Está tudo bem. somos todos maiores, desde o Presidente até o Romper, são todos maiores. A bola batendo na trave. Nós queremos é que o Vitória ganhe. Agora, quando não ganha, claro que nos expomos facilmente à crítica, e quando sentimos que o Vitória não ganha, por inabilidade, para não dizer outra coisa, das pessoas que lideram o clube, foi isso que aconteceu, não é? Se Miguel Pinto de Lisboa tivesse feito um bom trabalho de casa, se tivesse feito uma boa gestão, ganhava sem dúvidas nenhumas. Isso não aconteceu. E, portanto, este resultado é absolutamente expressivo sob esse ponto de vista. Houve um modelo de gestão que falhou, não é? E, portanto, falhou a todos os níveis, fundamentalmente no nível desportivo, e, portanto, nós cá estamos depois para, com o nosso sentido crítico e com a nossa caneta, colocar a cruz no sítio que entendemos garantir-nos melhor futuro. Para julgar. E o futuro começa agora ou começa hoje? Até porque a tomada de posse foi no dia de ontem, numa cerimónia, como eu disse, muito bonita, muito bem conduzida, com muita elevação também, com o ex-presidente do Vitória a dizer que será cooperativo e também atento ao Vitória. Já António Miguel Cardoso, o atual presidente, ele que referiu que quer deixar o clube melhor do que aquilo que o encontrou. E isso é o que todos nós esperemos também, que o Vitória seja cada vez melhor a partir de hoje, com um mandato de 3 anos, com o novo presidente António Miguel Cardoso. Esperemos. É isso mesmo. Não será fácil. Não será fácil, mas eu diria que é um desafio a todos os níveis para qualquer dos candidatos que vencesse as eleições. Mas há desafios muito importantes num futuro muito próximo, que todos nós conhecemos, não é? No financeiro. Principalmente ao nível financeiro, portanto, terá que haver aqui, de facto, uma estratégia de captar fundos financeiros que permitam ao Vitória, pelo menos, chegar a junho de cara levantada. Porque as contas são muito fáceis de fazer, não é? E mesmo depois de junho, até porque... Não, mas, mas uma nova época pressupõe um novo elá, pressupõe estratégia, ou seja, eu quero acreditar que António Miguel Cardoso e a sua equipe terão uma estratégia para a próxima época. Terão uma estratégia, a todos os níveis. Terá que findar esta, não é? Agora, esta tem que ser finalizada com os jogadores, com os treinadores e com o dinheiro que existe, que não existe. E, portanto, será muito difícil. Agora, eu acho que também... E mesmo para acabar, se me permites, Filipe Félix, esta votação expressiva responsabiliza altamente António Miguel Cardoso. Sim. É um sinal de grande confiança de 2/3 quase da massa associativa vitoriana e, portanto, ele está mandatado para fazer aquilo que tem de ser feito. Ainda ontem lhe dizia também aos meus olhos, tu estás mandatado para fazer aquilo que tem que ser feito. E o que tem que ser feito na Vitória, em alguns níveis, vai ser duro, vai ser disruptivo, vai provocar alguma celeuma, mas há muitas coisas que têm que ser feitas no Vitória, que são algumas delas evidentes, outras nem por isso, mas que têm que ser feitas e, portanto, isso pode provocar, enfim, nos próximos tempos, se o resultado esportivo não acompanhar, se o resultado esportivo não acompanhar, pode provocar já daqui a 2, 3 meses um sentimento ou manifestações de desagrado que ele vai ter que saber viver com elas. Portanto, eu diria que daqui até junho, os sócios de Vitória que manifestaram este apoio a António Miguel Cardoso também têm que ter alguma paciência. Caso contrário, aí sim as coisas poderão descambar para aquilo que nós não desejamos, como é evidente. Sim, claramente. O que fica é sempre o sentimento de que o Vitória pode, no final da temporada, em termos desportivos, garantir uma qualificação europeia. Também por aí, e vou pegar neste ponto ainda antes de terminarmos, podemos alongar aqui um bocadinho o programa, parece-me extremamente importante o resultado desportivo. Nós olhamos muitas vezes para o passivo, olhamos muitas vezes para aquilo que é a tesouraria atual do Vitória, mas, do ponto de vista desportivo, é extremamente importante que o Vitória tenha essa estaleca europeia. Porque com a estaleca europeia, com as boas classificações, primeiro, traduz-se em mais receita, segundo, traduz-se também em maior valorização daquilo que é o ativo, e, portanto, nós sabemos que uma maior valorização daquilo que é um ativo diminui
imediatamente aquilo que é o passivo. Também é importante do ponto de vista estratégico, do ponto de vista daquilo que é a competência da equipa, garantir a melhor classificação sempre, todas as épocas, porque daí virá proveitos também futuros. Sim, mas não sei se o sexto lugar dará isso que o Filipe está a pressupor. O sexto lugar dará acesso à taça à Conference League. O quinto também. Sim, mas em dimensões diferentes. Repare, eu sou do tempo em que o Vitória foi fazer uma pré-eliminatória com o Altar da Áustria, uma equipe de bairro, e ficámos logo por ali. Eu acho que o Vitória não ganhou dinheiro para pagar as despesas de deslocação e de jogo, porque geralmente estas fases de qualificação, estas pré-eliminatórias muito atrasadas da Conference League ou da Liga Europa, são com equipes de geografias muito diferenciadas, portanto, Sim, cobrigam a grande... Em 2019 começamos no Luxemburgo, agora, eu acho com a que nós Genesés, vamos à Letónia, depois vamos à Roménia. É tudo. E portanto agora, por exemplo, quando nos apurámos para a fase de grupos, a jogar com, não é? Arsenal, com Frankfurt, Arsenal, com Liège. Frankfurt, com Liège. Até parecemos da Liga dos Campeões. Não. Sim, aquele grupo, sim, Isso sim, e já vale a pena, os direitos de transmissão televisiva, os prémios, tudo isso vale a pena. Agora, esse é o lugar de Vitória. E essa é a grande conquista que tem que ser feita. Ou seja, nós andamos durante anos a encher a boca que somos o maior clube português. Já deixámos de ser há muito tempo, infelizmente. E o que se vê, desgraçadamente para nós, é cada vez os 4 mais distantes e os outros todos a aproximar-se assustadoramente de nós. Isto tem que ser rapidamente invertido. Porque Candeia que vai à frente alumia 2 vezes. Ou seja, aquilo que o Braga conseguiu em termos de robustecimento da sua estrutura, de dimensão do seu futebol, de capacidade de negócio, nós temos esta decalagem toda para vencer. Isto não se consegue em meio ano nem no ano. Certo. Porque todo o processo de Braga foi construído ao longo de, primeiro, 18 anos de presidência de um único presidente. Nós só com o Pimenta Machado é que tivemos isso. Sim. Tivemos 20 anos. Sim. Mas António Salvador já leva, se a memória não me atravessou, 18 anos de presidente. Portanto, estabilidade diretiva, não é? Depois, belíssimas relações com os grandes estrategas do mercado de transferência, que lhe permite fazer transferências, que nós até olhamos, até dizemos, Deus me livre, como é que se consegue fazer uma coisa destas, não é? Mas consegue. Os milhões entram. Milhões em caixa, permite fazer melhores contratos e eu diria que eles mais capazes. Aproveitaram equipas. Isto é uma pescadinha. E eu diria que eles também aproveitaram o vazio. E eu parece-me que, do ponto de vista daquilo que é os clubes e daquilo que era o aproveitamento, principalmente da queda do Boa Vista, eu acho que o Vitória deveria ter aproveitado essa queda de Boa Vista para cimentar aquele 4º lugar. E acabou também por não acontecer, e foi aproveitado pelo maior rival de Vitória, o Sporting Clube de Braga. Também por aí, Adriano, e colocando aqui também a questão, o Vitória nessa altura perdeu aquilo, uma grande oportunidade de se afirmar, porque até então eu diria que o Braga pouco ou nada fez, ou nem se aproximava do Vitória sequer. Portanto, era o Boa Vista. O adversário de Vitória era claramente o Braga. Se está a queda do Boa Vista, o Vitória deveria ter, eu diria, aproveitado, tomado por assalto aquela posição. Mas teve muitas dificuldades nesta fase, quando o Boa Vista desce por aqueles problemas todos que todos nós sabemos e porque é que aconteceram. É um Vitória que não estava tão forte quanto deveria estar. E o Braga, como o Amadeu disse muito bem, teve um presidente que conseguiu fazer o trabalho dele. E voltámos um bocadinho atrás só daquilo que tu falaste na contestação da massa associativa. Parece-me que o Salvador beneficia de uma não massa associativa. Não ter adeptos. Teve sossego para trabalhar. Isso faz com que ele possa ter muitas das vezes tomado decisões não populares, mas que foram decisões que foram acertadas. Mas claro, se fosse aqui a crítica... Eu não acredito que o Salvador no Vitória consiga aguentar o Braga, a SAD de Braga, julgo que é 10 anos mais nova que a nossa. Sim. Acho que são 10 ou... Não, portanto, há uma decalagem aqui de 10 anos da constituição de uma SAD, não é? Que permitiu profissionalizar toda a estrutura à volta dele e, portanto, é uma decalagem muito grande em relação à Vitória. Nós chegámos muito mais tarde à Sociedade Anónima Desportiva, bem ou mal. Isso é outra discussão para outro programa. Eu não acredito que o Salvador aguentasse tanto tempo à frente do Vitória, por isso ele fez um trabalho muito mais sossegado e depois é a velha máxima. É a tal bola que entra no poste e que
e que entra e tal a bola que entra no poste e sai. E as coisas também lhe correram de feição. Um Braga que, se olharmos para aquilo que foi o seu historial, consegue ir à Liga dos Campeões, e nós não fomos porque À final da Liga Europa. da Liga Europa, nós não fomos à Liga dos Campeões porque, entretanto, um fiscal de linha se lamentou de levantar a bandeira lá quando não devia. E que mais tarde esse fiscal de linha e esse árbitro foram condenados por corrupção desportiva, não é? Sim, Porque percebeu-se claramente. Mas enfim, eram outros tempos. E se formos por aí, tínhamos outra conversa até no jogo no Zenit de São Petersburgo, que depois um jogador escreveu na sua, um jogador dinamarquês que escreveu na sua bibliografia Repara uma coisa, Filipe, que aquele jogo foi Sim. Repara uma coisa. corrompido. E depois esta estrutura, esta estrutura forte, nota-se nos momentos mais importantes. O Braga está a fazer um campeonato horrível. Está a fazer uma época horrível. Ontem ganha 2-0 ao Mónaco e às tantas carimba a passagem para os quartos de final da Liga Europa. Contra um adversário que aparentemente o Braga não teria hipótese. Mas é isto que a estrutura forte que permite é que esses momentos apareçam. Ele já tem estaleca europeia, não é? Não, de repente esses momentos aparecem. Quando é preciso, a estrutura emerge, não é? E de facto os resultados aparecem. E nós, quando precisamos de uma estrutura forte, nós, no grupo da taça da Liga Europa com o Arsenal, só nos faltou a estrutura. Sim. Nós tivemos tudo. Nós fomos ao Arsenal, eu estive nesse jogo. Para vencer. Aliás, e tem uma história curiosíssima, porque a minha mulher não gosta nada de futebol, mas foi comigo a Londres, fomos ver esse jogo. E a páginas tantas, a minha mulher estava mais eufórica do que eu na bancada a gritar pelo Vitória. E estava entusiasmadíssima, porque o Vitória joga tão bem. Eu nunca tinha visto nenhum jogo, acho eu. Portanto, só viu aquele. Mas de repente, assim, de facto é isto, o Vitória é um bocadinho isto. Jogámos tão bem, fizemos jogos maravilhosos e faltamos a pontinha de céu. Nós naquele jogo do Arsenal nunca merecíamos perder. Não, nunca na vida. E perdemos. Nem empatar sequer. Mas depois entra um senhor chamado PP que nunca jogava, custou 80 milhões de euros Pá, mas e faz 2 golos. Pá, provavelmente falta a estrutura, falta aquele jogador que custa um balúrdio, mas que decide no momento H. no momento decisivo, não falha o penalti, não falha aquele lance em frente ao guarda-redes. E, portanto, é por isso que eu digo, eu acredito que uma estrutura profissional provoca este ambiente, enfim, de fortaleza na equipe, que faz com que nos momentos fundamentais as coisas apareçam. Quando depois o resto é tudo sofrido, é tudo muito complicado, é tudo muito difícil. Muito mais difícil. Pá, rapidamente as Quando coisas tens um caem. depósito na reserva, não podes ir longe, não é? Pois é, tudo muito mais difícil para todos. Seja eu o presidente, seja a direção, seja a equipa técnica, seja os jogadores, sejam os próprios funcionários do próprio clube que acabam também por sofrer. Portanto, esperemos que 3 anos, a partir de hoje, possam ser diferentes, possam ser de sucesso, possam ser de vitórias, que é aquilo que todos nós esperemos, e que a primeira surja já no próximo domingo, nesse jogo na Madeira, diante do Marítimo. Obrigado, Adriano, muito obrigado, Amadeu, Eu é que agradeço, foi um pela gosto vossa presença, estar aqui convosco. pela vossa conversa, que não passa disso mesmo, estas conversas, hora vitória, neste espaço, aqui na Rádio Inquieta. Marcamos encontro na próxima semana, mas até lá não perca o próximo jogo do Vitória, com o relato integral aqui na Rádio Inquieta. Até lá, boa noite, bom fim de semana e, claro, uma ótima semana de trabalho.